E os irmãos Menendez? Então, O que você acha que a opinião pública, o jornalismo também, né, investigativo, isso daí dá uma força muito grande na mídia para mudar a opinião dos júris? o que acontece? Não. O que aconteceu no caso dos irmãos Menendez, que fique claro aqui, apesar de ter toda essa ebulição, que é muito importante, e muito que a gente tem que agradecer, por mais que a gente às vezes se implique com os TikTokers, mas o TikTok foi muito importante. Sim. A gente está falando de pessoas muito jovens que não tiveram acesso a esse caso, que é um caso de 1989, tá? Então é uma geração toda nova, que quando se deparou, até porque foi ver a série, o documentário e tudo, falou, que caso é esse? Porque é uma história bizarra. Um divisor de águas aí se chama Roy Rosello. Roy Rosello é um ex-menudo. Lembra dos menudos? Lembro. Não se reprime. O Rei. O Ray, o Roy. Tinha um vários. Roy? Foi o Roy. O Rick. O Rick, o Rei, o Roy. Tem vários, eu não me lembro o nome de todos eles. Mas as meninas podem pegar. Rick, gente. Rei, Roy, Robbie. Pronto. Eram 5. Robbie. E o que acontece? Olha lá o Roy. Alright. Roy Rosello. Aquele é o Ray. O Ray morreu. O Ray morreu de câncer. Quando os meninos faziam 16 anos, vou contar a história deles para a gente poder voltar para os irmãos Menendez. Você tinha que sair da banda. Então a banda Menudos teve várias formações. O próprio Rick Martin entra muito novinho, se não me engano, com 9 anos. Ele era uma criança, ficava lá atrás, parecia um bonequinho, né? Sim. E o criador da banda Menudos, o nome dele é Edgar Diaz, e ele é um porto-riquenho. Uhum. E ele vai conhecer o Roy novinho. E o que ele vai fazer? Esse rapaz vai passar pelos piores abusos sexuais do mundo. Eu não acredito que ele tenha sido o único, tá? Mas o que o Roy fala, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. Cada um que tem que falar, né? Sim. E quando a gente fala de abuso sexual, né, de violência sexual, as mulheres ganharam muita voz, graças a Deus, né, que ficou reconhecido, olha lá eles todos. Essa daí foi a formação mais importante. Olha o Rick Martin novinho. O Rick Martin. O Rick, o Ray, o Roy, o Robbie, e eu não lembro o nome desse. Mas depois mudou, tiveram vários. Sim. Mas o mundo sempre ignorou a violência sexual em meninos homens, ou em homens. Como se homem não fosse violentado, só mulher. Inclusive pela uma questão muito machista da nossa sociedade, que como se essa violência sexual no homem fosse fazer dele menos homem. Gente, essa pessoa passou por uma violência. Perfeito. E infelizmente, as vítimas nunca tiveram acolhimento. Isso é um erro muito grande da sociedade. Da mesma forma que a gente deu voz para as mulheres, a gente precisa dar voz para os homens também, que também são vítimas de violência. O que acontece? Ele, muitos anos depois, em 2022, ele vai resolver denunciar o Edgar Diaz. Ele vai para Los Angeles e vai denunciar. Não só vai denunciar, mas ele vai fazer uma série pro Peacock, que é da NBC. Tem uma série documental que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. É muito triste, porque ele vai contar em detalhes todos os horrores que ele passou na mão deste homem. E não só na mão deste homem, mas na mão do pai dos Menendez. Do pai dos Menendez? Olha que loucura. Porque a banda gente? dos Menudos, o criador era o Edgar Diaz. Cubano. Não, porto-riquenho. Porto-riquenho. Mas quem detinha os direitos era o José Menendez. Que era cubano. Que era cubano, mas já morava nos Estados Unidos há muito tempo. Sim, casado com americano. De rico e assim, dono de uma porrada de coisa, inclusive dono dos Menudos. Gente, quando as pessoas falam da boy band dos coreanos, vocês não têm noção do que era isso aqui. Isso era, gente, era o fenômeno. Louco. Isso aqui parava. Enquanto estava todo mundo se entretendo, se divertindo, a gente não sabia o horror que esses meninos estavam passando. E o Roy vai contar por que eram 5 meninos. Porque o que o Edgar fazia? Ele botava 2 meninos para dormir num quarto, 2 meninos para dormir no outro e um menino para dormir com ele. E esse menino que era escolhido para dormir com ele passava por
Violência sexual. Meu Deus. Mas violência sexual pesada, tá? Pesada. E um dos preferidos, pelo que ele conta, era o Roy. E o Edgar vai levar o Roy na casa do José Menendez. E o José Menendez vai abusar do Roy. E ele fala, eu vi os filhos de longe, nunca tive intimidade com eles, por isso que ele é uma testemunha muito crível, né? E falou, tudo que aqueles rapazes contaram no julgamento deles é verdade, porque eu passei por isso. E ele vai contar no documentário que o dia que ele vai na casa do José Menendez, ele volta sangrando. E o Edgar fala assim, não, daqui uns dias passa, você tá novo, tá pronto pra próxima. Olha o absurdo. Que loucura. Uma criança. O que a gente tem vontade de fazer, né? Bom, ele vai lá, ele denunciou. O advogado, né, dos Menendez fala, isso é um fato novo, porque é uma informação muito importante, porque no crime lá atrás, e aí é importante a gente explicar para as pessoas que aconteceram 2 julgamentos. Lá nos Estados Unidos, tudo vai a júri popular. Causa civil e causa criminal. A causa civil é o petit jury, então são 7 jurados, e a causa criminal são 12 jurados, é o grand jury, né? Então, o caso lá do Amber Heard e do Johnny Depp, aquilo foi uma causa civil, por isso que era o petit jury. Mas é tudo decidido pelo povo, né? Que é o common law nos Estados Unidos. Quando eles vão, esses rapazes, e eles matam os pais, de verdade, o crime, ele deixa uma assinatura muito grotesca. Porque ele atira no rosto. E vai entrar uma figura muito importante nesse julgamento, e o nome dela é Anne Burgess. Para quem não sabe, a doutora Anne Burgess, ela é uma das pessoas que vai criar o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Quem quiser saber mais, é só assistir a série Mindhunter. Essa mulher, ela entrevistou os maiores serial killers, serial estupradores, todos os piores, unabombers, aquelas coisas horrorosas dos Estados Unidos, ela entrevistou. Porque ela para ajudar, inclusive, a criar o perfilamento, o perfil do criminoso, entender o que leva aquele determinado criminoso a cometer aquele crime, a estudar a vitimologia, a vítima. E quando ela vê aquele crime, porque aquele crime ganhou muita audiência, ela fala, tem alguma coisa errada aí. Isso não é um crime de ganância. Entendi. Isso não é um crime de fim financeiro. Esse crime tem uma assinatura de muito ódio. E ela vai conversar com a Leslie, que é a advogada deles, para pedir para conversar com eles, para entrevistá-los, junto com outro psicólogo. E somente neste momento, porque quando eles são presos, e aí depois eu explico a prisão, que é uma outra gambiarra horrorosa que foi feita, né, pelo Ministério Público lá de Los Angeles, ela vai conseguir fazer eles contarem a verdade. E eles vão falar que passaram por abuso sexual muito grande. A doutora Anne Burgess, inclusive, é testemunha de defesa deles, a mulher que criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. E a família deles, inclusive, vai corroborar com todas as informações, porque o mais novo vai passar por anos de violência sexual pelo pai. Mas assim, não é só, é violência física, violência sexual, violência psicológica, tinha sessões de agulhadas, tinha umas coisas horrorosas. A mãe sabia, não fazia absolutamente nada, porque inclusive via aquilo ali, os filhos como, sabe, concorrentes, porque o pai queria ficar com eles. O pai fazia o filho mais velho transar com o filho mais novo. Olha o nível a loucura, né? De perversidade. Um cara podre de rico. E o que acontece? O que é o gatilho de tudo? O filho mais novo, ele quer ir embora daquela casa. Então, quando ele... lá nos Estados Unidos é muito comum que quando você vai fazer faculdade, você vai para um outro estado, para uma outra costa, até porque as famílias querem que os filhos se tornem independentes, sabe? Vão viver a sua vida, agora chega, né? Cada um vai... isso é muito comum lá. E ele vai falar, eu passei numa universidade, eu quero fazer essa universidade que é fora de Los Angeles. O pai falou, mas de jeito nenhum. Você vai fazer aqui o UCLA. Ele falou, não, mas eu não quero, não, mas é aqui que você vai fazer. Senão eu vou te matar. E ele vai contar pro irmão mais velho
que o pai começou a ameaçá-lo e não deixava ele ir. Ele falou que estava desesperado, que ele queria tirar a vida dele. E aí eles... É aquela coisa da questão da autodefesa, né? É matar ou morrer. E eles vão matar os pais. Porque a mãe também não faz nada, diz que tá de ombros e não faz absolutamente nada. O pai, o irmão mais novo, fazia terapia com o doutor Ozark, eu não lembro agora o nome do terapeuta dele. Este terapeuta, a pedido do pai, gravava as sessões, sem o consentimento dele. Porque o pai queria saber tudo que era falado ali dentro. Quando eles matam os pais, ele vai voltar nesse terapeuta e vai continuar fazendo as sessões. E o terapeuta grava. Mas é um terapeuta também completamente antiético, porque ele namorava uma paciente. Aí ele vai brigar com essa paciente, vai acabar o namoro. O que essa mulher vai fazer? Vai até a polícia e vai falar: sabe o crime dos irmãos Menendez? Sabe o crime dos Menendez? Esse aí é o terapeuta. Ele teve Então esse cara, ele era terapeuta de um do mais novo. Do mais novo. E gravava a pedido do pai. Sim, depois que o pai faleceu, Do ele Eck. retornou Perfeito. para sessões. Aí o que acontece? A namorada vai até a polícia e vai dizer: eu sei quem matou os Menendez, foram os filhos. E eles confessaram pro terapeuta, que tem tudo gravado. Olha só. Meu Deus. Aí a polícia vai até o terapeuta, só que lá nos Estados Unidos, como que funciona? Você tem direito ao sigilo, tá? O sigilo, esse é um sigilo entre paciente e o terapeuta. Como você tem o sigilo de advogado e o cliente dele. Existe uma lei chamada Lei Tarasoft. Essa Lei Tarasoft diz o seguinte, que se o terapeuta entender que o cliente corre risco ou significa risco para alguém, ele pode denunciar. Ele denunciou? Não. Não. É a polícia que foi atrás, porque tinha informação da... Da namorada. Aí dão O acaso, a briga da gambiarra namorada. na lei, e aí vão pegar o quê? A fita da confissão. Mas não pegam as outras fitas onde tem lá o menino contando Todo o contexto. os anos e anos de abuso. Então essa é a fita que é levada numa gambiarra jurídica lá do Ministério. Porque, para as pessoas entenderem, lá nos Estados Unidos, quando você vai votar, você não vota só em governador, senador, deputado, presidente, prefeito. Você vota para um monte de coisa. Você vota para o District Attorney, que é o promotor geral. Você vota para o chefe de polícia, que seria o delegado. Você vota para um monte de cargos. Assistente social. Você vota para... a ficha, gente, é gigante, tá? Pra você ir votando. Pá, um monte. E o District Attorney é eleito pelo povo. Tem um problema, como é que eles elegem? Ah, tem muitas condenações, olha, mas tem que ter condenação correta, né? O que acontece? O júri foi composto por homens e mulheres. E lá nos Estados Unidos, o júri, para você condenar, porque eles vão pedir, naquela época você tinha a pena capital, que é a pena de morte. O júri teria que ser unânime. Para pena de morte. Para as penas nos Estados Unidos, eles são unânimes, ainda mais com uma pena de morte. O que acontece? Chega no impasse. Os jurados não conseguem entrar num acordo, não entram num acordo, e quando isso acontece, você tem que dissolver o conselho de sentença e montar um novo julgamento. Com um novo júri. Este foi um dos primeiros julgamentos para serem televisionados. Então ele foi amplamente televisionado. Você imagina, um cara podre de rico, né? Uma pessoa da alta sociedade. Essa é a Leslie, advogada. E a imprensa na época vai fazer piada deles. Isso foi muito terrível. Vai dizer, eles estão chorando porque foram abusados pelo papai. Olha que coisa cruel. Oprah Winfrey, tá? Os grandes comentaristas, Saturday Night Live, a gente tem, assim, cenas horríveis. Assim, é bizarro o que fizeram ali. Desrespeitando uma vítima. Porque qual é o maior problema ali da promotoria? Existiu um crime sim, eles confessaram um crime sim, mas eu entendo que isso não é um crime doloso, mas é um crime culposo, porque ali também eles são vítimas. Assim, a gente não sabe até o que você vai levar no limite. Perfeito. Então eles teriam que responder por um homicídio culposo. Isso eles estão presos quantos anos? 90? Não, eles estão presos, vão fazer o quê? 30 anos, né? Que eles já estão, Não, 35 anos. O crime aconteceu em 90, né? 89. 89. Eles foram condenados em 1990 pelo júri?
Porque 93. teve 2 júris. Aí não, porque é o que acontece. 93, 96. A Mai pega ali a data certinha. Não, Que porque não, rapidinho, desculpem. Porque assim, o que acontece? Se der 30 anos perante o crime, já se passou, concorda? Não, mas eles estão presos. Não, eles continuam presos. Não, Sim, então, eles- por isso que tem a pegaram campanha. prisão perpétua. Sim. Não, aí o que vai acontecer? Foi uma grande derrota lá pro juiz, pra Sim. promotoria. O que vai entrar entre o julgamento, o segundo julgamento, o caso do O.J. Simpson? Sim. Gente, você sabe quantos dias foram de julgamento no caso do O.J. Simpson? Você sabe, Lucão? Eu assisti toda a série lá do O.J. Simpson, mas foi um... Calma, peraí. Lucão é especialista nisso daí, hein? Não, eu não me lembro, mas foi... 268 dias. O cara foi, Tô louco. botou não sei o que da luva. E aí, depois de todo esse tempo, olha, é uma fortuna, um julgamento, um júri de 268 dias, o O.J. sai pela porta da frente. Foi a segunda derrota, promotoria e juiz, e justiça. O que acontece no segundo julgamento deles? O juiz, muito nos cornos, vai proibir todo tipo de imprensa, de emissora, vai proibir que a família, né, que podia contextualizar a questão do abuso e tudo isso, fale. Então, foi um júri de 10 dias, a promotoria tirou a pena de morte da mesa, porque ficou com medo, falou, meu Deus, isso não vai colar aqui, e pediu a prisão perpétua. Então não teve julgamento, né? Então, eles foram condenados à prisão perpétua. Aí, quando agora o Roy Rosello entrou e contou isso, o que aconteceu? Um fato novo, ou seja, eles não estavam mentindo. Aí você tem uma outra promotoria que entende que existe um erro aí. Aí teve uma ebulição nas redes sociais, principalmente no TikTok. O TikTok foi muito importante. É a campanha Irmão Menendez Free, né? Aí o que acontece? O District Attorney, né, que é o promotor, entende que ali aconteceu um erro, porque eles não foram vistos como vítimas de um abuso horroroso. O que a Oprah vai fazer? Vai fazer uma meia-culpa, vai fazer um programa, aonde no final toda a plateia vai se levantar, a plateia toda masculina, e eles vão levantar fotos. Eram todos homens que foram abusados quando eram crianças. Então, esse caso, ele é muito importante porque ele fala do silenciamento masculino e da violência contra os homens, da violência sexual contra homens. Porque, de novo, se eu falar é como se fosse menos homem. Não, gente, você passou por uma violência, por um crime grave. Sim. E tudo isso foi muito negligenciado na época. Então, agora está sendo feita a correção. Mais ou menos, porque é o seguinte. O que seria o correto? Que a pena tivesse sido comutada para o manslaughter. A gente não tem essa figura penal no Brasil. O mais parecido com isso é o homicídio culposo. Tá. Ou a pena máxima para o homicídio culposo seria de 4 a 5 anos. Eles estão lá há quanto tempo? 35? 35. Não tem como corrigir, já começa por aí. Aí é o seguinte, o que o Estado teria que pagar para eles é uma fortuna para indenizar todos os dias que eles ficaram a mais presos. Isso é uma coisa, quem tem que pagar é o Estado, a promotoria. E segundo, como eles foram condenados por homicídio doloso, eles perderam o direito à herança. O Estado repartiu entre familiares. Eles vão ter que Estava uma devolver. coisa em 14 milhões, 15 milhões. Eles teriam que devolver. Então, Naquela época, 14, 15 milhões. Dólares. Corrige pra Meu hoje. Deus. teria que hoje disso, eles muita grana. levariam um bom dinheiro. Sim. Então, o que eles mudaram? Eles estão mudando a pena para homicídio doloso de 50 anos, já cumpriram 35, com direito a condicional, então eles sairiam pela porta da frente. O juiz bateu o martelo que sim, está na mão do governador, porque essa é uma decisão que o governador também tem que aceitar. A gente acredita que o governador vai aceitar, ele pediu um prazo a mais ali. E tudo indica que eles vão ter essa comutação, né, vamos dizer, de pena perpétua para 50 anos, com direito a condicional, então eles já teriam direito a condicional, e eles vão sair pela porta da frente, vão ser considerados vítimas também, né? Mas eu entendo que o correto ali seria o homicídio culposo e não o doloso, que eu não consigo nem imaginar
As pessoas precisam assistir o documentário do Roy Rosello, ele contando. Eu não consigo imaginar você passar anos e anos e anos sendo torturado, sendo agredido sexualmente pelo seu pai, né? O pai é um predador horroroso. O estado atual deles agora estão assim, se encontram dessa... né? Estão destruídos, mas eles falam que a vida deles lá é inclusive melhor do que a vida que eles tinham naquela casa, porque eles não tinham vida, né? Eles viviam uma mentira, né? Eles são sobreviventes, né? Estavam sobrevivendo ali. Que caso, esse caso aí, Loucura, cara. Com relação ao que você comentou do Puff Daddy lá, eu sei que você falou no início do podcast, né? A gente tem que falar principalmente sobre as vítimas e não ficar Sim. Como é que endeusando o criminoso. Mas do Puff Daddy ali, ele é um cara que é muito conhecido e tem muita gente envolvida, pelo que chega pra gente, muita gente famosa envolvida. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é a minha pergunta, é o que dizem, Hollywood vai implodir ali e todo mundo, e tem um... Olha, Hollywood é podre, gente. Perfeito. Hollywood é podre, a indústria do entretenimento, ela é podre. Quando tudo isso aconteceu, se você me perguntar, isso é uma novidade pra você? Lógico que não. Os desenhos sempre falavam, né? Não, e não é só isso. Eu trabalhei lá, na indústria lá. Então. Eu assinei muitos contratos de confidencialidade. Se vocês me perguntarem, você já viu algum crime? Não, eu não vi, tá? Então, deixar isso claro. Mas você assina contratos com cláusulas de 30 anos. Eu não posso contar o que eu vi. Vi muita coisa errada? Vi. Muita coisa que eu acho que ali moralmente não é aceita, também vi. Coisa que não é muito ética, também vi. Crime, não. Mas essa é a indústria. Puff Daddy, quando a gente olha para esse homem, e ele de fato sim é um criminoso, tem provas hoje suficientes, né? Ele foi denunciado pelo o Ministério Público Federal ali, né, de Nova York, né? Da área ali sul de Nova York. E o que acontece? Ele não é mais uma pessoa. Quando você olha para o Puff Daddy, ele é um produto. O que isso quer dizer? Empresas e pessoas ganhavam muito dinheiro com ele. Isso é um problema, porque o que acontece? Eu estou ganhando tanto de dinheiro, mas o meu produto é estragado, né? Ele veio com um problema de fábrica aí. O problema dele é grave. Então, como é que eu faço para continuar ganhando, tentar dar uma abafadinha aqui? Porque é isso que foi acontecendo ao longo de muito tempo. Quando a gente olha, quando acontece lá o Me Too com Harvey Weinstein, né? E ele também é um predador sexual, mas o que o Harvey fazia? O Harvey atacava a vítima e poucas pessoas sabiam, talvez uma assistente aqui e outra ali. Ele entrava num quarto, fazia, né? Ele não fazia as freak-offs, tampouco né? Porque a freak-off vai nascer das white parties, né? Sim. Então era tudo muito fechado, muito isolado. E os crimes do Harvey Weinstein são pesadíssimos. Aí veio o Me Too. Quando aquilo tudo aconteceu, você fala, não, agora vai dar uma freada, né? Acabar, chega. Esse foi um dos homens mais poderosos de Hollywood, mas poderoso, não tinha filme que ganhasse Oscar e não tivesse passado na mão dele. Todo mundo beijava a mão de Harvey Weinstein. E aí, logo depois, vem quem? Jeffrey Epstein. Era o que eu ia te perguntar. Aí veio Jeffrey Epstein com aquela quantidade absurda de nomes importantes. Exato. Da política, empresários, celebridades, e aquele homem vai aparecer um dia, né, se suicidou ou foi suicidado, né? Aí eu vou me dar o direito de colocar aqui a minha teoria da conspiração. Eu não creio naquele suicídio. Ponto, falei, né? Mas esse homem é um predador sexual horroroso também. Então, passamos por isso. Vai um pouquinho mais pra frente, o que a gente tem? Keith Raniere, o coach. Eu peguei um abuso de coach, gente, depois desse homem. Eu peguei um abuso. E ele vinha com essas histórias também, de que não, que eu vou aqui, porque tudo que ele vai fazer, a sua vida melhorar, brilhar, destravar. O chamado coachar literalmente. Então, tudo era incrível. No fundo, o que esse homem queria? Nada mais do que criar a pirâmide do sexo. Que ele queria comer mulheres. Essa coisa horrorosa. Esse homem pegou 120 anos de detenção. E lá nos Estados Unidos, 120 anos são 120 anos mesmo. Sim, acabou. Sem condicional. Ali fica ali. Ele descansa fazia? em paz. Ele criou ele marcava as mulheres, inclusive uma delas era uma atriz bastante famosa. Primeiro que a mulher tinha que ser magérrima, né?
para atender os standards dele. Com ferro, que nem esse marca-gado. Sim. E ele falava o seguinte, não, mas isso aqui é um símbolo que vai misturar terra, fogo, ar, ai, umas bobagens. Só que era as iniciais do nome dele, o K e o R, que ele colocou invertido. Então ele marcava as mulheres com a inicial. Você imagina, na virilha, Você tá maluco. essa coisa aí. Aí passamos por isso. Outro predador sexual gigante. O mesmo advogado que defendeu o Keith Raniere é o advogado que está defendendo o Puff Daddy, que é o Mark Agnifilo. Ele é um advogado muito experiente em cortes federais. Aí chega esse. E o Puff Daddy entra na mesma linha, né? Disseram que nas festas dele Predador sexual. tinha que colocar a balança, as mulheres não podiam passar de 63 quilos, tinha que estar de mini saia. Ele criou... as atualizações. Os outros é que os outros tentavam fazer mais embaixo do pano e esse cara é totalmente... Ele fazia as festas pra todo mundo. Então, o que acontece? Aí, olha só, quando você pensa nessas freak-offs, que eram festas que podiam durar dias, não é uma festinha, a festa do terror durava dias. Todas aquelas vítimas, né, elas eram obrigadas a performar sexo contra a vontade delas, independente da vontade. Querendo ou não, filha, você tá aqui, agora você dançou. Ele contratava profissionais do sexo, farta distribuição, né, de entorpecentes. Sim, aí drogas, tanto drogas responsivas, que são aquelas que vão te deixar obedientes, como a ketamina, como drogas excitantes, para fazer você ter vontade. Mas eram horas e horas e horas, e essas vítimas eram levadas à exaustão. O que acontecia? E muitas não aceitavam, então apanhavam, tinham suas roupas rasgadas, cabelos puxados, o corpo marcado. Elas tinham que ficar em cárcere privado até não ter nenhuma marca, tá? Até estarem ok, não terem nenhum vestígio de que passaram por esse horror de drogas, e aí elas eram liberadas. Só depois disso. Ele fazia isso. Agora, ele é um homem, tá? Quem levava droga? Quem arrumava aquela festa inteira? Quem levava equipe, música? né? Quem que cuidava de tudo? Tinha médicos? Você imagina, as pessoas iam passar muito mal, gente. Pô. Então você tinha que ter gente da limpeza, você tinha gente desde a arrumação, do abastecimento, de tudo, de comida, de droga, de água, do diabo que eu carregue. Tinha uma equipe de filmagem, que tudo lá foi filmado. A polícia pegou o HSI, pegou uma quantidade absurda de material, de tapes, de HDs, porque o que ele fazia? Ele gravava para depois ele... ter como manipular. Assim como uma Jeffrey extorsão. Epstein. Sim. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tá falando de uma equipe gigantesca, né? Não é fácil, imagina. Você tinha que ser... Porque começava com as white parties e terminava nas freak-offs. Muitos nomes que saíram na imprensa são pessoas que eram convidadas para as white parties, como Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, o próprio Trump, Ashton Kutcher, todos eles. Eles faziam parte das freak-offs? Ainda não sabemos. Essa informação, o próprio District Attorney, que é o Ministério Público, né, a promotoria, ainda não divulgou, porque... Eles têm essa informação já? Eles têm tudo, absolutamente tudo. Lá nos Estados Unidos... Mas, desculpa te cortar, por que você acha que eles não divulgaram isso? Porque Por causa dos nomes políticas. Não, inclusive por questões do seguinte, lá nos Estados Unidos existe um tipo penal que se chama transação penal. Tá. Qualquer crime nos Estados Unidos pode ter uma transação penal. Aqui no Brasil, não. Somente crimes de pequeno potencial ofensivo. Uma calúnia, uma difamação, aí você faz uma transação penal. Você não faz transação penal com homicídio. Você não faz transação penal com estupro. Nada disso. Lá nos Estados Unidos você faz transação penal com homicídio e com crimes grandes e pequenos. E o que isso quer dizer? Quando você faz uma transação penal, significa que você se declara culpado, o teu advogado junto com a promotoria vão negociar uma pena que você vai ter que cumprir, o juiz vai bater o martelo e acabou. Você não vai a julgamento. E quando é feita a transação penal, todas as informações elas entram numa coisa chamada sigilo.
Então, o que acontece? Se ele não aceitar uma transação penal, esse escritório da promotoria do sul de Nova York, dos 100% dos casos que ele atuou, 96% fizeram transação penal. Só 4 foram para júri. Provavelmente ele vai aceitar. Ou seja, o que acontece? Isso significa que você está salvando o dinheiro, inclusive, do contribuinte. Porque um júri nos Estados Unidos é caríssimo. Tanto para o Estado quanto para eles, tá? Para os dois lados. Tem que ter muita bala na agulha. Você vai se ferrar lá. Assim, o direito nos Estados Unidos é muito caro. É um outro tipo de lei, né? Então, o que acontece? Se ele não aceitar, será o júri do ano, talvez o júri da década. O júri de um julgamento desse. Você tá porque a gente vai ter nome de muita gente sendo exposta, não é? Com certeza. Mas até lá temos que aguardar. Se ele aceitar a transação penal, aí acabou. A gente não vai saber mais nada. Aí morre-se ali, fechou. O que acontece? Essas celebridades todas, como Jay-Z, Beyoncé, me perguntar, mas eles são amigos. Não tem? Jay-Z e Puff Daddy eram super parceiros. Sim, são então, assim, inclusive. Ele não saber de nada, bom, se a gente não tem prova, a gente não pode acusar. Correto? Então, tem que aparecer essa prova. Aí as pessoas falam, mas a Rihanna foi traficada. Gente, ela é a vítima, não é? Seria a vítima. Quem tem que falar é ela. Ela falou? Não falou. Então fica difícil, porque tudo é conjectura. Porque se a vítima não fala, não tem como a gente afirmar. Mas eu tenho certeza. Você não tem certeza de nada. Só quem pode dizer é a vítima. Se a vítima falar, não, eu fui, ela vier a público e falar, isso aconteceu comigo. Se você me perguntar, eles vão falar de jeito nenhum. Se não tem a vítima perante a lei, não tem um criminoso, né? A não ser que isso vá às vias de fato, sabe? Por que não vão falar? Porque a gente está falando de produtos caríssimos. Um Jay-Z vale 2,4 bilhões de dólares. Leonardo DiCaprio. Uma Rihanna vale 2 bilhões. Não, os cantores valem muito mais que os atores, tá? Sim. Só para deixar aqui, Rihanna, Jay-Z, todos eles valem fortunas. Ele chegou a valer $1 bilhão. Hoje, ele perdeu um monte de contratos, um monte de tudo. E com quem que eles assinam esses contratos? Isso é uma coisa muito interessante. Com grandes empresas, grandes marcas de luxo. Então, quando a gente para pensar, vamos pensar num Puff Daddy. Ele tem contrato assinado com o Louis Vuitton. Quando a gente está falando do Louis Vuitton, a gente está falando do maior grupo, do maior conglomerado de mídia, dos homens mais ricos do mundo. Rico do mundo hoje em dia. Que é Bernard Arnault, que é o marido da Salma Hayek. Quando esses contratos são assinados, funciona da seguinte forma. Vai chegar lá a equipe de advogados de um e de outro. É lógico que eles vão fazer uma pequena devassa na sua vida, não acharam nada. Falaram, tá bom, ele é um cara legal, tipo, no sentido, vai me ajudar a vender muito produto, né? Tô querendo vender produto de luxo. Vão sentar e vai ter a primeira cláusula lá. Vão te fazer a seguinte pergunta. Olha, tem alguma coisa na sua vida que eu não sei? Mas que coisa? Algum escândalo? Você passou por alguma coisa... Aí você vai ter oportunidade de falar sim ou não. Se essas pessoas assinaram contratos com essas marcas, eu te garanto que a resposta foi não. Aí mais para baixo tem uma outra cláusula. Bom, então a gente vai estar assinando aqui um contrato, tu que é milionário, você vai ganhar muito dinheiro, eu também vou, mas eu vou te pagar muito dinheiro. Daqui para frente, enquanto esse contrato estiver valendo, não tem escândalo, entendeu, bebê? Não tem escândalo. Se tiver escândalo, você vai ter que me ressarcir. Gente, e as ações cíveis nos Estados Unidos, assim, a criminal é pra te ferrar, pra te prender, e a civil é pra te destruir financeiramente. E aí, o seguinte, você acha mesmo que essas pessoas vão chegar... A Rihanna vai falar o seguinte, não, eu fui traficada. Oi? Acabou. Não, assim, não, e tipo assim, e numa boa, sabe? A marca, ela tem o direito, não, mas ela é vítima. Verdade. Ela é vítima, mas eles não querem saber, eles têm o direito. Falam, não, mas eu não quero me meter nesse escândalo. Marca nenhuma gosta de escândalo, não é nem crime, não gosta de escândalo. Uma coisa é a seguinte, não, eu quero ajudar as vítimas de violência doméstica, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas você pega no pulo e tá lá, cara, é uma confusão. E o que eles estão fazendo? Tem um PR bastante famoso lá nos Estados Unidos, eu cheguei a falar com ele, ele falou, Carla, todas essas pessoas estão fazendo acordos e pagando verdadeiras fortunas. Mas eu falei, mas eles são culpados? Não, mas é para tirar o nome deles da boca. Sim.
Pago o que for, tira meu nome da boca. Ó, então daqui pra frente você não fala mais meu nome, tá? Mas qual que é a vantagem pra esse cara que já tá ferrado fazer uma transação Porque é o seguinte, dessa? um dos crimes, que é o crime de tráfico de pessoas, principalmente o transnacional, ele pega prisão perpétua. Mas se ele não pegar perpétuo, ele vai pegar uns 160 anos. Talvez não. Aí é uma negociação. Pode ser o quê? 50 anos? 30? Não sei. Entende? Tudo vai ser... E não é só isso. Os crimes não param nele. Quando a gente está falando de novo de um tribunal, ele tem lá 7 filhos. Ele vai ser uma derrama, uma destruição financeira. Será que esses filhos não estão envolvidos? Perfeito, entendi. Então, de repente, é o seguinte, eu vou estancar o derrame financeiro, eu vou preservar algumas pessoas da minha família que eu gosto. E vou segurar. Ele estava fazendo uma série pro Hulu, que era o Puffy Diddy Plus 7, que é o Diddy mais 7, que são os filhos dele, que é tipo ser uma Kardashian, sabe? Olha o tanto que estavam investindo nesse homem. E tudo foi cancelado, sabe, às pressas, gastaram uma fortuna. E quando a gente fala Hulu, a gente tá falando do grupo ABC mais NBC, né? Então, assim, é um grupo muito forte nos Estados Unidos de streaming. E aí os filhos vão entrar de gaiato, então de repente ele fala não, mas ele pode querer ir pro tudo ou nada. Ele fala, então já que eu vou me ferrar, vou levar todo mundo junto, exato. porque tem muita gente envolvida. E aí as pessoas perguntam, né, mas como que ele conseguiu fazer isso tudo durante tanto tempo? Porque nos Estados Unidos tem uma figura, tem até um livro, né, sobre isso. Isso é muito comum. Tem até uma série da HBO muito boa chamada Ray Donovan. Já assistiram? Não, essa eu não assisti, não. Vocês vão adorar. É com aquele ator que é o Liev Schreiber, aquele que faz o irmão do Wolverine. Sei. Ele faz o Ray Donovan. E é uma série muito corajosa, porque é a indústria falando da indústria, falando do lado podre da indústria. Que são os fixers. Toda grande celebridade do universo do entretenimento tem um fixer. Os fixers, eles vão atuar para 2 grandes indústrias, da política e do entretenimento. O que o fixer faz? O que a palavra diz? Ele vai consertar os seus erros. Nessa série do Ray Donovan, que é muito interessante, é no primeiro ou no segundo episódio, eu não me lembro agora, que eu já vi ela há algum tempo, vai acontecer uma cena, né? O Ray Donovan é um fixer, e olha a história, um músico está num hotel e a mulher do lado dele está morta. Aí ele vai ligar pro agente dele, o agente vai chamar o fixer é o Ray Donovan. Todo fixer tem os cleaners que vão limpar. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a cena do crime. Ele vai pegar aquela mulher que morreu, vai jogar no outro canto, ela vai aparecer morta no outro canto, vai limpar todos os vestígios e o músico vai sair lindo pela porta da frente. O Michael Jackson teve um fixer durante muito tempo, que é o Anthony Pelicano. Esse cara foi preso. Tem um livro sobre a história dos fixers. Muito bom, vale a pena. Quem gostar, vale a pena comprar. Como que é o nome do livro? Chama Fixers. Perfeito. Tem na Amazon. Minha esposa já vai querer já. Ela adora isso. Aí, adora. o que acontece? A Já deve ter, pergunta que inclusive. vale muitos milhões de dólares é quem são os fixers do Puff Daddy? Porque ele deve ter vários. Vários. Muitas vezes o fixer trabalha dentro da unidade policial. Tem outros, ele pode trabalhar. Assim, gente. Eu tenho uma pergunta. O buraco lá é muito mais embaixo. Ali o negócio, se não rolar essa transação, o negócio penal. vai... Então, a pergunta que eu tenho do Puff Daddy é o seguinte. Nova York, ele tá num sistema penitenciário que tem uma vulnerabilidade altíssima. Não, Segundo informações. E aí, ele tem muita grana. Então, ele pode... Não, mas posso te dizer, ele tá o sistema prisional de Nova York é difícil, viu? Ali, assim, cara, é quase que impossível. Ele não vai pedir, é surreal aquilo ali. E como aconteceu? Ele tá na mesma prisão onde o Jeffrey Epstein se suicidou. Mas ele Então- tem umas regalias já. Segundo informações. Isso daí vaza todo momento. Eu acho Você que tem sabe muita disso? mentira. Assim, ele reclama muito da comida, diz que a comida é horrível, mas ele queria o quê? Ele tava achando que ele ia comer nos restaurantes Não. 5 estrelas de Nova forma York. alguma, de forma Ele é Ele muito quer desconectado da realidade. Ele queria um chefe para cozinhar para ele, né? Tiveram alguns abusos, sim, em relação a ele, quando a promotoria começou a confiscar a correspondência entre ele e o advogado, isso não pode. E o juiz que hoje que está cuidando da causa é um juiz muito interessante, porque ele foi discípulo daquela ministra do Supremo, que é a Ruth Ginsburg.
que foi a mulher que vai falar dos direitos, né? É uma mulher incrível, ela morreu, infelizmente, de câncer. E ele é de origem indiana. Não me engano, o nome dele é Subramanian, uma coisa assim. E ele é muito... Ele é muito ligado na questão de direitos humanos. Então, ele está muito preocupado com as vítimas, mas ele não aceita nenhum excesso da promotoria, entende? Perfeito. Então, tudo vai ter que ser muito perfeito. E lá dentro, imagina, tem 200 olhos em cima dele. Porque se esse cara aparece morto, aconteceu alguma coisa com ele, você já imaginou o escândalo que não vai ser, né? Uhum. Então, assim, ele não tá gostando, é lógico que ele tá odiando aquilo tudo, mas, gente, ele é um predador sexual. Certo, E assim, gente, eu recebi os processos. Um dos processos é de uma criança de 10 anos. Tem uma outra menina de 17 anos, tem até as fotos. É horrível. É horrível. É horrível, é horrível, é horrível. E crime contra a dignidade. Olha, quantidade de óleo de bebê. Né? É para poder passar no corpo. Vocês entenderam para que serve isso, né? Não precisa desenhar aqui. O cara é um predador. Não, e mais do que isso, um sádico, né? Porque ele queria ver. Ele é uma coisa meio Calígula, lembra do Calígula, da história? Que ele queria que as pessoas performassem sexo para ele ali, aquelas festas do terror do sexo também. E assim. É muito triste, porque é crime contra a dignidade sexual, lembrando aqui, eu estava falando para vocês, essas vítimas têm direito ao sigilo. Na grande maioria dos países, quando a gente vai lembrar até da francesa, que ela pede, né, que é aquela mulher que foi estuprada por vários homens, Sim. a pedido do marido, ela abre mão do direito ao sigilo, porque ela entende que as vítimas precisam ser ouvidas. Então, foi muito nobre o que ela fez. Uhum. Mas a gente também tem que entender que uma pessoa que passou por uma violência sexual, ela tem, sabe, revitimizar essa pessoa. Porque as pessoas começam, olha a roupa que ela tava, olha o decote que ela tava. Gente, não pode, né? Não, tipo, a pessoa não sabe qual é o limite. Não existe mais Entende, espaço pra né? isso hoje em dia. Mas ela pediu, não, as coisas que a gente escuta, falou assim, não, ninguém pede pra ser violentada, não é? O cara que fala isso, ele tá em... E aí, é o caso. Então, a gente tem que aguardar pra ver o que vem. Se a gente tiver esse júri, vai ser... Ninguém vai desgrudar. Nossa. Não é? Porque aí vão aparecer muitos nomes. Olha, já tá o pessoal, a mulherada toda aqui já levantando o braço já. Ninguém vai desgrudar. A chance disso acontecer é menos de 10%. Não, a gente não sabe. A gente tem que ver o quão louco ele é, né? Se ele vai por tudo ou nada. O que tá em jogo? Muito dinheiro. Uhum. Ele vai ter que gastar muito dinheiro. Ele tem dinheiro? Tem. Mas significa que ele vai colocar em risco toda a família dele. E eu acho muito difícil que ele seja absolvido. Porque qual é a tese da defesa? Absolvido? Nossa. Porque ele vai dizer que aquelas pessoas faziam aquilo, o sexo era consentido. Não é, né? Uhum. Pelo amor de Deus, quem vê aquelas imagens, Sim. aquilo não é sexo consentido. Aí depois veio o advogado dizendo que aquelas imagens dele batendo na Cassie Ventura foram manipuladas. Parece que houve alguma manipulação, mas manipulação o quê? Tem um pedaço da fita que não está completa, não que aquela imagem seja manipulada, mas nos Estados Unidos, qualquer erro, qualquer deslize pode colocar muita coisa a perder. Eu não acredito que porque assim, o escritório da Promotoria Sul de Nova York, né, que é da Promotoria Federal, eles são considerados os melhores e os mais eficientes. Eu não acho que as pessoas ali vão errar. Uhum. Tá todo mundo ali se segurando. Inclusive, tem um outro advogado que está defendendo várias vítimas. Tem mais vítimas chegando. Com o material que a promotoria já tem, já é suficiente. Uhum. Não sei se tudo aquilo que está chegando é verdade, porque muita gente também às vezes quer entrar no bolo, Sim. né? Gente, tem doido toda a monta, tá? Mas as pessoas que estão nessa denúncia, a gente conseguiu ter alguns nomes, não entra nenhuma grande celebridade. Isso fique claro. A única é a Cassie Ventura, que vamos dizer que tem atriz, tem adolescente, tem uma assistente dele, tem várias pessoas, mas são pessoas mais comuns, vamos dizer, mais a gente,
do que grandes nomes. Aqueles Eu papos não de vi nenhum Justin nome. Bieber, essas coisas. Não. E nenhum deles, tá? Vamos dizer, como vítima, falou, não, realmente, eu sofri esse abuso. E aí tem um monte de teoria da conspiração, que ele matou o Michael Jackson. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Já começa já... Não, vem tudo. Eu falei, mas de onde saiu isso? Não precisa. Já tudo que ele fez é horrível. Não precisa fazer mais nada. Agora até Michael Jackson. Daqui a pouco vai dizer que ele matou Frank Sinatra também. Os maiores desafios são, número 1, primeiro o desconhecimento. Né? Quando a gente está falando de crimes cibernéticos, a gente está falando de uma variedade de crimes. Então, a gente vai ter os crimes financeiros, e dentro dos crimes financeiros são crimes com criptoativos, crimes de estelionato amoroso, você vai ter os golpes das bets, que vão entrar também nessa gama de crimes financeiros. Então, isso aqui é um determinado tipo de investigação. Sim. Que você precisa, inclusive, se especializar nesse tipo de crime. Aí a gente vai ter os outros crimes. Aí quando a gente pega os crimes das plataformas, principalmente com esse público muito jovem, a gente está falando de estupro virtual, a gente está falando de indução ao suicídio, maus tratos aos animais, massacres em escolas, que esses crimes são todos, né, combinados em grupos muitas vezes gigantes, de 600, 2.000 pessoas, né? E assim, e olha só, olha a inteligência que tem por trás disso, e que está espalhado no Brasil inteiro e fora do Brasil. Você imagina para a polícia, você pensa na polícia civil, você é de um estado, você é de outro. Muitas vezes você pegava aquele determinado criminoso, né? Mas você não conseguia entender que ele tinha conexão com aquele outro crime. E hoje a Polícia Civil, graças a Deus, conseguiu entender essas conexões. Muito, né, foi feito, né? Eu acho que assim a gente tem uma contribuição muito grande. Tudo isso começou em 2023, em março do ano passado. Foi até uma denúncia na própria Rede X, né? Era um tweet ali de um estupro virtual. E era algo tão bizarro, tinha inclusive blur no corpo da menina, e aquilo aconteceu dentro da plataforma do Discord. Que quando eu olhei aquilo, eu sou do audiovisual, eu achei que aquilo era uma mentira. Eu falei, não, isso aí não, isso não é verdade. E aí a minha equipe falou, não, Carlos, isso aqui é real, isso está acontecendo. A questão, quando aconteceu, quem é aquela vítima e quem são aqueles agressores, porque eram vários. E aí você imagina quando você entrega aquilo, né? Eu tenho um grupo muito grande de policiais do Brasil inteiro, de advogados, de pessoas da área do direito. Quando eu vou conversar com algumas pessoas, as pessoas ficam meio horrorizadas, porque parecia cena de filme de terror. O que é Inclusive, muito louco, pode falar. O que é muito louco, assim, até ia fazer, desculpa te cortar, mas fazer um adendo, por favor. assim, você que tá assistindo aí em casa, a Carla citou no início, né, um analfabetismo digital e para pensar, se a gente tá à mercê desses hackers, imagina o teu filho, a tua filha com um celular o teu filho que tem 13, 14 anos com um celular na mão, tá à mercê disso e é muito louco, assim, porque foi o que você falou, às vezes parece que não é nem verdade. Então a gente, e a galera não quer falar sobre isso, né? É um assunto que às vezes fica muito, não, isso aí é muito absurdo pra eu falar. Tô falando, por exemplo, aquele filme lá, como é que é? O Som da Liberdade, é um negócio que ninguém quer falar. Então, são assuntos que ninguém quer falar, mas tem que ser falado, e você tá com espaço aqui pra falar, porque, cara, você que é pai e mãe principalmente tem que ficar ligado, porque tem um caso agora acontecendo, que depois a gente vai conversar, que é um absurdo total e ninguém tá falando disso, e quando fala também cria um repúdio, assim, né? Porque sabe o que acontece? São todos crimes, né? E, enfim, vão ter outros, né? Porque são vários crimes digitais ali, né? Tem muitos. Mas vamos pegar esse recorte aqui, e por que ele é tão importante? Porque nós estamos falando de vítimas muito jovens e de agressores muito jovens. Isso é um problema muito sério. Primeiro porque a gente vai encontrar, dentro do universo de criminosos, menores de 18 anos. E quando eu digo menores, eu já encontrei adolescentes de 12 anos, meninos de 12 anos cometendo crimes. E o que acontece? A gente tem um problema gravíssimo. Porque naquele primeiro momento, lembra quando aí
eu vou conversar, né, com o delegado, o diretor do DEI, que é o Fábio Caipira, e eu explico pra ele, quando ele olha aquela cena, ele fica horrorizado, que é dessa aqui, ó, dessa menina. Do estupro virtual, né? Do estupro virtual. E ele fala, Carla, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não localizar essa menina, não ajudá-la, ela vai cometer o autoextermínio. Uhum. Ela estava completamente dominada, tinha ali todo um terror psicológico, porque elas passam por um terror psicológico muito grande, são meninas muito jovens. E eu falei, não, vamos fazer o que tiver que fazer. E ele comprou essa briga logo de cara. E eu lembro que eu vou eu faço o primeiro boletim de ocorrência em nome da coletividade, porque nós não sabíamos quem era a vítima e tampouco quem eram os agressores. E naquele primeiro momento, sabe, Rei Lucas, eu não estava preocupada com os agressores, estava preocupada com a vítima. Sim. Eu falei, a gente tem que descobrir quem é essa menina para poder ajudá-la. Né? Tipo assim, oferecer ajuda, o que ela estava precisando, por que ela estava passando por aquilo tudo, porque era muita humilhação, era muito triste. Você pode explicar um pouquinho, desculpa, mas explica o que é um estupro virtual pra galera entender e falar, opa, isso aqui... O que é um estupro virtual? Um estupro virtual é o seguinte, a vítima ela vai ser colocada num ambiente virtual, tá? No caso aqui o Discord, para quem não sabe o Discord é uma plataforma de comunicação. Sim. O Discord foi criado para o público gamer, e é muito interessante, porque você tá, tipo, na Alemanha, ele tá em São Paulo e eu tô em Minas Gerais, por exemplo, e a gente vai jogar o mesmo jogo junto, e assim, a qualidade de interação entre nós três vai ser muito boa, de áudio, de vídeo, e a gente pode criar várias salas, um servidor, vamos pensar que ele é um prédio, e dentro do prédio nós temos várias salas, então pode ter o jogo A, o jogo B, sei lá, técnicas, enfim, treinamento, um monte de coisa. O que esses criminosos fizeram? Eles migram para o Discord e vão criar as famosas panelas. Então, que são servidores, mas são panelas criminosas. Então, eles vão pegar e na maioria das vezes começa como servidor de web namoro. Tá? Então, assim, a gente não tá aqui para julgar, talvez esse seja o futuro mesmo do namoro, né? Hoje os adultos, eles namoram pelos aplicativos, pelo Tinder, Bumble, Grindr, tem vários ali, né? E talvez seja isso, os jovens também. E imagina, um jovem tá num estado, outro tá no outro, e o que acontece? Esses agressores vão buscar essas vítimas muito novinhas nos servidores de jogos. Tinha um servidor que até caiu, porque o criador desse servidor, que era o Golart, foi avisado, falou, ó, o seu servidor é um ninho de de pescaria de meninas. E ele acaba até fechando, era gigante esse servidor, ele ganhava muito dinheiro, inclusive. Mas tem servidor de Roblox, Minecraft, coisinha bobinha. Então eles entram lá, e aí, digamos, falam, você já foi lá naquele servidor? Qual? LHN, lá no servidor de web namoro. E a menina, que é muito novinha, ela vai, gente. E a gente não tem que julgar, porque nós fomos adolescentes, eles estão vivendo todo esse momento de explosão hormonal, e de repente, querem descobrir seu corpo, mas eles precisam ter educação sexual, dentro de casa, os pais explicarem quais são os perigos, entender e conversar, porque também já foram adolescentes, na boa, e precisam ter educação digital. Opa. Aí eles entram, e aí começa o seguinte, aquela coisa do namorico, né? Eu tô namorando ele, né? O rei aqui, então, rei, já que a gente tá namorando, e o agressor, ele vai colocar uma fotinho que não é ele. Quando você descobre a pessoa é um bicho, tá? É horrível, as meninas, elas querem... Aí, de verdade, elas têm vontade de fazer o autoextermínio, porque as meninas se destroem inteira para esses agressores. Aí, ele vai lá, ele diz que ele é lindo, bonito, maravilhoso, incrível, né? Tipo o Lucas de olho azul, tudo, né? Ele vai criando aquele, né, o estereótipo do príncipe encantado. E a menina, coitadinha boba, ela vai e manda, ele fala, já que a gente tá web namorando, então vamos trocar... fotos íntimas, a menina troca umas fotos íntimas, aí o web namoro vai ficando acalorado, aí vão indo para aquelas fotos de roupa íntima para foto íntima de fato, e a menina vai enviar essas fotos. Olha a engenharia social, ele tá capturando as fotos dela,
Mas ele não tá enviando as dele. Ele tá enviando uma foto qualquer que ela, entendeu? Porque ela é boba. Desculpa, meninas, são muito novinhas, são muito bobinhas. Sim. E ela vai mandar. Aí vai chegar um determinado momento que aquela chavinha, porque é o mesmo ciclo da violência doméstica, que é porque nenhum agressor vai chegar batendo numa vítima, porque se ele bater, ela vai falar o quê? Tá louco? Vai embora, né? Vai dizer que ela é linda, bonita, maravilhosa, que ela é super interessante. E aí ele vai começar, eu começo, pô, você tá falando muito com ele. Aí você vai falar, não, Carla, ele é só meu amiguinho. A gente tá só aqui, não, a gente tá web namorando. Falei, não, mas você tá conversando muito com ele. Então prova que você não tem nada com ele. Aí a vítima, olha só, nós achávamos que os caras eram hackers, não sei o quê, não tem nada de hacker. Eles são bons na conversinha, na engenharia social, e ele vai conseguir da vítima login e senha das contas dela. A menina manda tudo. Quando a menina faz isso, sabe o que ele faz? Ele vai lá, captura todas as informações dela. Pai, mãe, amigos, comunidade, colégio. E ele tem o quê? As fotos da menina. E aí começa, a chave muda e fala o negócio seguinte, querida. Agora, você tem um gatinho? Mata o gato. Não, mas eu gosto do meu gato. Não, mas você vai matar o gato. Se você não matar o gato, eu vou pegar todas as suas fotos nuas e eu vou espalhar para sua escola. O que a menina faz? Desesperada, porque ela fica apavorada, morrendo de medo, né? E aí, na grande maioria das vezes, não sabe nem como conversar com o pai, com a mãe, fica, meu pai vai me bater, minha mãe... Porque entram, né? Por isso que, assim, todos os pais que estão ouvindo isso precisam entender o seguinte, gente, não é hora de brigar com o filho agora, é hora de acolher. Vem cá, vamos conversar, né? E explicar. Porque quanto mais terror, depois que algo tão ruim como isso aconteceu, a gente vai fazer o quê? Afastar esta vítima. E a vítima vai fazer o quê? Ela vai procurar um lugar de acolhimento. E esse lugar de acolhimento é esse lugar aqui, aonde estão esses agressores. Porque eles vão dizer, seu pai e sua mãe não gostam de você, quem gosta de você somos nós. Vamos atrás. Aí vai indo. E a polícia tá cada vez melhor, tá cada vez mais especializada, tá mais integrada, sabe? De novo, olha o trabalho que São Paulo tá fazendo. Gente, parabéns pra São Paulo aqui. Né? Mas esse criminoso aí, 17 anos, tá sendo investigado, óbvio, né? Sim, tudo mas dele. Tem alguma ligação com a questão de e-mails lá pro parlamento? O tio Fran? Então, aí o que acontece? O Shanner, dentro dos eletrônicos dele, a polícia, naquele primeiro momento, encontrou e-mails de ameaça. Se estão ligados ao tio França, a gente ainda não sabe. Porque como é que funciona, até para explicar para as pessoas? Eles acham ali a materialidade, inclusive porque isso é um indício forte para pedir a prisão preventiva dele, mostrar que ele é um perigo, ele não pode, ele precisa continuar preso, porque imagina uma pessoa dessa solta, ele entra, né, com um telefone, ele faz milhões de coisas, porque eles não respeitam, Sim. né? É diferente. E aí, isso vai para uma perícia, não é agora uma perícia de extração de dados, de análise de dados, tudo isso vai ser analisado. Pode ser que tenha alguma ligação com o tio França, pode ser que sim, como pode ser que não. Então aqui a gente pode conjecturar. Quando a gente viu aquele atentado lá em Brasília, e aquele foi um atentado estranho, né? Estranho, muito estranho. Nitidamente, aquele homem tinha alguma questão mental ali, ou de transtorno, de doença, eu não sei, mas não é, ele não tá, né? Mas é a mulher dele que veio a falecer hoje também. E aí que nós vamos chegar. Entendeu? O que acontece? Quando a gente olha ele podia ser um lobo solitário? Pode. Uma pessoa, enfim, que está dentro de alguma dessas bolhas, vive dentro, dessas coisas de extremismo político, sim, que tá com ódio, que tá com raiva, às vezes tá rezando lá pra pneu, né? Aquelas coisas malucas. Não vai entender. Não, mas gente, é isso. Sim, se fosse trágico, era cômico, né? Aí o que acontece? Mas ele tá lá, ele acredita naquilo, ele pode ser um lobo solitário. A esposa dele, as informações que nós recebemos é que ela prestou depoimento, ela fez uma oitiva, e o que ela fala, o que ela conta? Que ela sabia que o marido tinha algumas dessas ideias, enfim, mas que ele nunca tinha falado nada para ela, que queria fazer algo desse tipo, ou, né, desse vulto. Então, ela achou, inclusive, que isso tudo era muito estranho e que ela não tinha nenhum conhecimento de absolutamente nada, só que ele tinha esse comportamento mais raivoso, uma pessoa, foi isso que ela conta.
até aí tá tudo bem. O que a polícia tem que fazer? Tem que investigar para ver se ele tem ligação com algum desses grupos e para saber se esse homem, inclusive, foi mentorado, Sim. se ele recebeu, se nós vamos encontrar outras pessoas em cima dele ou não, ou se isso partiu dele. Ele é um lobo solitário, ou se ele faz parte de um grupo. O que chama muita atenção? É ela atear fogo nela, né? Nossa. Por que é que uma pessoa que vai até a autoridade policial e diz, olha, eu sei que meu marido tem essas ideias, né, mais extremas na política, mas eu não sei de nada. Por que ela vai atear fogo nela? E quando a gente está falando atear fogo, é um crime, gente, é uma morte muito dolorosa. É difícil, por exemplo, a gente vê muitas pessoas cometendo o autoextermínio, mas aí vai ser com remédio, com algum veneno, ou muitas vezes enforcada. Asfixia, Mas fogo... Muito difícil. Fogo é assim, é que nem o afogamento, é muito... É muito vai agonizar drástico. ali um tempo, Exatamente. Ela teve 80% do corpo dela queimado. Por que ela faria isso? Aparentemente, as informações que a gente recebeu também da autoridade policial é que ela não demonstrava nenhum desequilíbrio. Agora vai ter que se checar a ficha médica, saber se ela fazia algum acompanhamento, né? No CAPS, enfim, vai ter que fazer esse levantamento. E se realmente foi ela que ateou fogo nela, né? Tudo diz, até esse momento a linha de investigação é essa, ou se alguém fez isso com ela. Aí teríamos aí um crime. Porque uma coisa, aí seria ela tentando, né, aí o autoextermínio, ou alguém tentando acabar com ela. Não sabemos ainda, não temos essa informação, temos que aguardar aí, que é estranho, e tudo que é estranho gera teoria da conspiração das mais variadas, porque as pessoas começam a ficar loucas, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A informação que se tem até agora é que foi ela que faz aquilo, nada chegou de que poderia ter sido uma terceira pessoa, e até então estão investigando para saber se ele tem conexão com algum grupo de extremismo político, alguma chã de extremismo político, porque a gente vai ter chãs das mais variadas, tá? Sim. Ou se ele era só uma pessoa que tinha essas ideias e resolve fazer isso sozinho. Então temos que esperar, porque qualquer coisa que saia nesse momento não tem fundamento, não tem ainda essa informação. Eles ainda estão investigando, isso precisa ser investigado. É lógico que, por exemplo, esse Shanner que foi preso, como ele faz muitas ameaças a vários parlamentares aí do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Brasília, do Distrito Federal. Então, assim, tem muita gente que foi ameaçada. E aí tem desde bomba aqui, bomba ali, tem que entender o que também tem por trás disso, quem mais está com ele, e ele com certeza é uma pessoa ruim, perversa, é um terrorista. Sim. Isso é um terrorista. Né? Ele é um terrorista. Sim. Só que você vê, quem vê cara não vê coração, né? Aquela história ali, você olha naquela casa daquela pessoa, você acha que ele é uma pessoa perigosa? Exato. E assim, infelizmente, hoje, né, quando a gente para ver, inclusive, esses crimes de extremismo, e aí eu não tô falando de extremismo político, mas de extremismo, gente, a quantidade de material que é comercializado de apologia ao nazismo também é muito grande. E assim, e aí a gente tem que fazer jus a uma plataforma que sim tem colaborado muito com a polícia, que é o Mercado Livre, porque eles vão montar lojas, a quantidade de material com suástica, com bandeira, com não sei o que, é um horror. Deixa eu ver o que é, se é alguma coisa importante. Opa, aqui. Chegou, gente, é muita coisa aqui. Não, só para dizer que a boa notícia aqui, vou dar até para vocês. Tá confirmado, vamos ter a Operação Nix 2. Opa. Mais gente será presa em breve, né? Uma das pessoas, é até importante falar, que foi presa na Bahia, era uma pessoa do exército. Que loucura. Aquela pessoa que jurou bandeira,
para salvar vidas, né? Para proteger a pátria, fazia estupro virtual, fazia os verdadeiros absurdos com meninas. Então, eu ia até Tá perguntar... preso. Esse tá preso, maior de 18. A gente gosta muito de maior de 18, viu? Sim. A gente tá falando de criminosos de 12 a 24 anos. Nesses casos. Tem os outros de outros Sim, crimes. sim. Não, Tá. nesses casos virtuais. Tá, beleza. Das panelas. Das panelas. Porque tem os virtuais da Beth, do criptoativo. Aí abre o leque e vai estelionato embora. amoroso, que é mulher de mais de 50 anos. Ih, filho, é um horror. Tá bom, então eu não tava pensando nisso na minha pergunta, mas vamos falar desses casos. Tá. É uma galera que você mesma falou. É um pessoal que é mais novo, então, olhando para os filhos das pessoas, eles estão digitais e os pais estão São analógicos. analógicos. O quão analógico está a polícia ou a galera que tá... Porque vocês precisaram trazer hackers para resolver isso. Então, precisou trazer hackers, não para resolver, mas para resolver a questão muito mais das big techs, Tá, que não colaboravam. perfeito. Não em relação à polícia. É lógico que a polícia precisa ainda de... Tá numa transição. Exatamente, de aperfeiçoamento no sentido, precisa de mais ferramentas, precisa de investimento, tudo isso. Nós temos policiais lá dentro, gente, maravilhosos. Aconteceu umas 2 semanas antes dessa operação Anix, e eu preciso muito falar disso também, porque foi uma operação, tinha um shanner. O que são chans? Vocês sabem que são chans? Não. Chans Explica pra nós aí. são fóruns anônimos. E tudo começou lá no Japão com o 2chain. Lembra aquele celularzinho que você não tinha muita possibilidade de fazer muita coisa? Ali, aqueles bem antiguinhos. Sim. Então, a linguagem era muito de emoji, de fazer memes, de piadas. Aí nasce essas chans, uma coisa meio de fazer graça. Aí vai nascer a 4chan lá nos Estados Unidos. Inclusive tem um documentário muito bom, que é a rede social, que está na Netflix, que vai contar toda essa história das chans. Aí, da 4chan vai nascer o grupo Anonymous. O Anonymous nasce da 4chan. E o que acontece? Você vai ter ali o primeiro grupo de hackers ativistas, que é um outro tipo de hackers, que eles vão gritar e buscar por transparência, principalmente transparência governamental, né, de informação, do que estão fazendo com os nossos dados. E muitas vezes eles não vão agir muito, né, na questão ética correta, eles acabam invadindo órgãos e sistemas que não podem. E, enfim, tem até um deles muito famoso que acabou sendo preso. Inclusive, depois vai nascer o Sakura Samurai, eles vão em cima da cientologia. Eles são bastante ativos. Eles são muito importantes porque aonde existir algum tipo de opressão, os anônimos vão trabalhar. Perfeito. É um grupo super anônimo, de verdade. Qualquer um pode ser anônimo, você pode ser um anônimo. Pode ser um médico, pode ser um anônimo, desde que ele tenha muita habilidade. Os grupos estão... E eles foram passando, assim, por várias formações. Perfeito. Eles ainda são muito fortes, tá? E eles são ativistas. Tá. E eles começam dentro dessas chans. O que acontece? O universo das chans, ele vai deixar a coisa do fazer graça, do meme, da piada, e vai entrar numa coisa de extremismo. Muito perigosa. Né? Então, assim, bastante perigosa. E esse é o momento que, inclusive, esses ativistas vão ser muito críticos. O que a gente criou? A gente criou um monstro. E é verdade. Porque aí essas chans saíram do universo de 2chain, 4chan e foram para o mundo inteiro. Tá. Vieram para o Brasil. Uma pessoa com ideias completamente erradas vai montar uma chan chamada Dogola Chan. O criador do Dogola, ele tá preso na Penitenciária Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é o primeiro brasileiro a ser condenado por crimes de racismo e extremismo. Ele é completamente fora da casinha, com ideias completamente erradas. Uma pessoa misógina, uma pessoa homofóbica, cheia de ideais nazistas, uma coisa horrorosa. Então você saiu do universo da graça, da piada, e vai para esse universo dos extremistas. E o que acontece? Essas chans, esses fóruns podem estar horas na superfície, que é a internet que todos nós conhecemos, como ele pode estar na dark web.
Porque a gente tem a Deep e a Dark. Qual é a diferença? Por exemplo, os bancos, eles operam na Deep Web. O que é essa operação? Ela é uma operação descentralizada e ela não vai deixar pegadas. Então, por exemplo, a Deep Web não tem nenhum algoritmo ali dentro. Perfeito. Então, você pega ali o New York Times, ele também ele está hospedado, muitos jornalistas vão trabalhar dentro da Deep Web, inclusive para não ter nenhum viés, sabe? Porque se você começa a consumir muito um determinado tipo de coisa, o algoritmo, ele só te entrega aquilo. Sim. E isso é um problema sério hoje. Porque parece que o mundo só vê aquilo. E você tem que sair, senão você não... Né? O mundo é Não muito abre. maior do que Sim. aquilo. Então a gente tem a Deep. E a Dark Web, que é ali, a gente vai ter os criminosos, que eles vão operar de forma descentralizada na Dark Web. E essas chances foram lá para dentro da Dark. E o que acontece? Quando ele é preso, o Dogola acaba. O Dogola tem muita ligação com o ataque de Suzano. Os rapazes que cometeram aquele ataque em Suzano, que vitimou várias pessoas, depois eles acabaram se matando também, eles estavam no Dogola Chan. O Dogola, ele termina e depois ele vai renascer com outras pessoas criando. E lá dentro, todo mundo é anônimo. E eles tem sempre ou você é old fag, new fag, ghost fag, e tem toda uma linguagem que você conversa ali dentro, né? E todo mundo, eles estão sempre procurando um ato santo, sabe? O rapaz que cometeu aquele adolescente, que matou a família inteira aqui em São Paulo, lembra? Sim. Matou o pai, a mãe e a irmã. Ele, no Dia das Mães, ele vai entrar no Dogola, ele vai escrever um post dizendo que vai matar a família inteira. E ele vai dizer como ele vai matar a família inteira e por que ele vai matar a família. Ninguém deu bola. Quando ele comete aquilo, no dia 17, o post foi no dia 12, no dia 17 ele mata a família, ele ainda vai ficar 2 dias, né, convivendo com aqueles corpos. Ele só vai ligar para a polícia porque o mau cheiro, né, o cheiro de... Sim. O corpo vai entrando em putrefação. E ele conta o que ele fez. Um rapaz extremamente frio também. E estavam lá os posts. Ele falou que ele ia matar o pai com tiro, a irmã com tiro e a mãe com uma facada. O pai é um rato de farda, a irmã, ele vai falar coisas horríveis da mãe, vai dizer que ele é adotado. Enfim, ele é uma pessoa completamente fria, assim, com muitas questões de saúde mental ali também. Lembra que ele falou que ele mata a mãe com uma facada? Como ele deu um tiro, o que ele faz? Ele vai fincar uma faca nas costas da mãe. É assim que a mãe é encontrada. É uma cena horrorosa. E ele também foi levado para a Fundação Casa porque ele não tem... Ele tem menos de 18 anos. E esses shunners, uma das coisas que eles mais gostam de fazer são crimes de atrelação. E, infelizmente, eles entraram numa guerra de ideologias políticas. Mas, quando você para pensar, eles tanto vão atacar a esquerda como vão atacar a direita, tá? Não é assim, eu vou atacar essa. Não, tem dos dois lados. Porque a gente... E o que eles fazem? Eles vão pegar, na grande maioria das vezes, um desafeto deles. E assim, nós conhecemos vários desses desafetos. Um rapaz, inclusive, de Minas, quase tentou se matar. Porque a polícia, naquele primeiro momento, não entendia que aquilo era um crime de atrelação, que aquele crime realmente estava sendo cometido por aquelas determinadas pessoas. E aí tem todo um trabalho, inclusive, do próprio jornalismo. A gente está lá, inclusive, falar, não, vem cá, isso aqui não é esta pessoa. Quem era tão absurdo, porque ele chegava o seguinte, ele pegava o teu nome, criava um e-mail com o teu nome, conseguia os teus dados, e, enfim... A gente tem dado vazado em todos os lugares, inclusive seus documentos. Aí escrevi um e-mail para algum parlamentar, dizendo que vai matar você fazendo um e-mail de ameaça de morte, que vai matar aquela parlamentar, que vai fazer acontecer não sei o que lá. E para ter certeza que você ainda botava a sua identidade. Que criminoso no mundo vai cometer um crime assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha, para ter certeza, não vai errar, que sou eu, entendeu? Tá assinando. Mas, infelizmente, muitas pessoas... que estavam sendo atreladas, sofreram muito. E uma dessas pessoas aqui de Jundiaí, cara, ele teve a vida dele destruída. Porque essas pessoas fizeram e-mails de ameaça à bomba no aeroporto de Guarulhos, bomba
no MASP. Mas assim, quando tá tendo um grande evento. Entendi. Se não me engano, no ano passado era a Marcha para Jesus. Aí num dia era a Marcha para Jesus, do outro era o que vamos dizer que é um evento mais da direita, outro era o Negrarte, que era um evento mais da esquerda. Entende? Uhum. E tudo sendo atrelado a ele. E assim, aí fizeram boletim de ocorrência de violência doméstica. Olha, todo tipo de horror. Essa pessoa passou 4 anos de horror. Eu falei, não, esse negócio não vai ficar assim, E aquilo vai dando uma angústia, porque é muito mais complicado. Aí os Shanners são mais velhos, de encontrar tá. quem são essas pessoas. Mas aí, de novo, com muita ferramenta. E a gente tem que fazer jus à Polícia do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eles, junto com, inclusive com a ajuda da própria vítima, né, porque chegavam e-mails de ameaça parlamentares lá do Rio Grande do Sul, mas esse policial teve muita habilidade de entender o seguinte, não é ele. E a própria vítima começa a ajudar muito, então todo mundo começou a ajudar. O que eles fazem? Conseguem descobrir aonde estava o Shanner. Gente, prender um Shanner é tipo, sabe, bingo, gol, sabe, sei lá, a maquininha do cassino, blim, 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 blim. Exatamente, que é melhor do que prender paneleiro até. Entendi. Eles entram em contato com a Polícia Civil de São Paulo e vão montar uma mega operação. Olha o Shanner aqui, era esse homem aqui, tá? Cara já de... Em Jundiaí. Bem mais velho. Em Jundiaí. E o que acontece? Tudo, a polícia, e de novo a gente tem que agradecer o delegado geral, porque quando viu o tamanho do problema, mandou a polícia técnico-científica para Jundiaí, para que pudesse fazer extração imediata do que estava dentro dos eletrônicos dele. Perfeito. E lá foi constatado, estava tudo ali, os e-mails de ameaça, de tudo mais. Enfim, agora ele vai enfrentar um crime gravíssimo, tudo dele foi apreendido. Ele se divertindo, né? Em aterrorizar a pessoa. Aterrorizar, colocar outra pessoa em sofrimento. É por pura maldade, entende? Que é pura maldade. É o prazer da maldade. Cara, tipo... Cara... Perder seu tempo, que a gente né? fica naquela questão, na beira psicopatia, não sei, ele precisa passar por uma avaliação criminológica. Porque, tipo, vai perder seu tempo, seu dia tão produtivo. Do quê? Tipo, ele não tem trabalho, ele tem podia tempo cuidar livre. também um pouco do corpo, né, Sim, rapaz? Vocês sim. que... Não, os dois têm corpos lindos aqui. Cuidar do shape, né? Um pouquinho. Agora ele vai cuidar do shape lá na cadeia. Vai, porque lá, gente, não tá vendo isso aqui tudo, ele não vai ter. Não tem computador, não tem celular, Vai fazer entende? dieta certinho lá, comer, né? E tem outros. Então, assim, olha o nível de especialização da polícia e o quanto a gente precisa agradecê-los. Perfeito. Porque, assim, são muitos crimes. Quando a gente olha a quantidade de crimes, por isso que eu digo, a própria vítima precisa denunciar, precisa fazer boletim de ocorrência. Olha lá o do rapaz que diz como é que ia matar a família inteira. Olha lá, isso é no Dogola Chan. Falando aqui da questão das meninas, né, que você falou do estupro virtual, justamente é a questão também que rola, ele tentar acessar todos os dados da família quando ele pede a senha, o login, e aí começar essa questão, se você não passar... Ele vai, o que acontece? Uma das pessoas que foi apreendida na Operação Nix é um rapaz de 17 anos, ele foi apreendido lá em Pernambuco. Esse rapaz tinha acesso a todo tipo de senha governamental que vocês podem imaginar. Mas eu não tô brincando, não. Ele conseguiu expedir um mandado de prisão. Depois põe aquela foto lá. E a gente pegou o lugar. Era um computadorzinho de nada ali, o cara... Não, você viu o lugar que é um... Parece um chiqueiro aquilo ali. Você para pra pensar, não, ele está... Né, porque a gente é aquela coisa de filme. Mega... negócio da NASA. Olha lá, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Tem uma... Olha, ele não disse, podia fazer um bom serviço, limpar o quarto pra mãe, né? Olha, é isso aí. Neste computadorzinho, com esses aparelhinhos, ele conseguia... Esse rapaz se comunicava com grupos que são considerados grupos terroristas nos Estados Unidos. Ele já entra em outro crime, né? Exatamente, assim, o FBI procura, né, e investiga esses grupos nos Estados Unidos, tem várias pessoas que já foram presas, e quando você tem essa transnacionalidade, vem o HSI. Então, este rapaz aqui conversava com terrorista nos Estados Unidos, porque, né, para o FBI lá, eles são todos terroristas. E ele acessava tudo que você pode imaginar, ele mudava a foto das pessoas dentro do sistema policial. Você tá...
Não tô. Ele tinha senha. Quando eu vi, porque eu vi, tá? Como que ele conseguiu isso? Então, porque eles acessam, né, painéis ali perigosíssimos e mostram o tamanho da vulnerabilidade que existe no sistema. Porque quando a gente para pensar, uma senha da Receita Federal, uma senha da polícia, uma senha da Caixa Econômica ou do CadSUS, por trás daquela senha, daquele login e senha, tem um CPF de um funcionário público, de um servidor, que não sabe nem que seu login e senha está vazado. Olha o tamanho do problema. Então, assim, isso aqui é uma questão que o governo precisa parar e repensar em relação a como é que ele vai, inclusive, se proteger, porque o próprio governo passa a ser vítima, né? A ruaça que esses rapazes fizeram com as senhas governamentais. Aí esse rapaz usou conta do pai, o pai entrou no crime de organização criminosa, porque ele vendia essas senhas para um montão de gente, tá? Vendia pack de pornografia, vendia a senha do governo, tudo lá, tem com precinho, ia recebendo dinheiro. Mas olha, morando nesse pulgueiro aí. Não sei se ele estava investindo em algum criptoativo. Casa dele ele não estava investindo. A polícia vai investigar agora, né? Onde está esse dinheiro, o que foi feito com esse dinheiro, como esse dinheiro foi gasto, porque a gente vai ter o crime de lavagem de dinheiro. E, gente, eu posso te dizer, ele recebeu muito dinheiro. Muito, vendendo painel e senha do governo. E assim, usando a inteligência pro mal, né? Não é? Porque não podia estar fazendo alguma coisa pro bem? Provavelmente ele é um gênio da computação, ele podia estar fazendo alguma coisa. Aí até informações aí de fontes nossas da polícia, esse rapaz... Não age sozinho, né? Não, quando a polícia foi prender o pai, ele falou que se dane. Não tá nem aí, que se ferre, que se dane. Seu pai tá sendo preso, que se dane. Ele não demonstrou um pingo de arrependimento, de preocupação, de empatia. Menor de 18? Menor de 18, 17. Debochado, ele tá na Fundação Casa, ele já foi levado pra Fundação Casa, vai ficar lá. Ele é perigoso, é uma pessoa que vai ser muito tempo monitorada. E aí a gente tem que dar... Eu adoro dar boa notícia pra gente ruim, né? Lembra do Champinha? Lembro. Boa notícia pra gente ruim. Ele foi apreendido com 17 anos, tá? Ele vai fazer 37. Tá. E nunca saiu. E aí já não é nem mais a área penal, é uma gambiarra, né? Uma interdição civil. Aí os nossos queridos civilistas, nós precisamos, né, de uma gambiarrazinha para essa gente toda. Porque é capaz de você nunca mais sair. Porque essas pessoas são um perigo para a sociedade. Imagina esse moleque solto, com 25 Eles fizeram mais de 100 vítimas. Mais de 100 vítimas. É muita vítima. Aí tem uma outra coisa incrível, né? Vocês têm que trazer aqui o Dr. Luciano Santoro, ele é maravilhoso também. Ele tá representando as vítimas, assim, pro bono. Isso é maravilhoso. O que quer dizer isso? Ele não tá cobrando absolutamente nada, porque ele entende que todo mundo tem que, sabe, se ajudar. Então, Sim. Olha a quantidade de pessoas, entende? Porque a gente botou fogo no parquinho, né? Sim. A gente botou fogo nesse parquinho. E aí, você vai me perguntar, acabou? Lógico que não. Eles são viciados. Mas... E aí, o que você faz com o viciado? Você continua atrás dele, porque eles estão viciados, gente. Sim, mas vocês conectaram essa rede de louco aí. Esse sim, mas eles vão e criam outras, por conta do Mas vício. aí consegue levar. Vamos atrás. Aí vai indo. E a polícia tá cada vez melhor, tá cada vez mais especializada, tá mais integrada, sabe? De novo, olha o trabalho que São Paulo tá fazendo. Gente, parabéns pra São Paulo aqui. Vamos atrás. Aí vai indo. E a polícia tá cada vez melhor, tá cada vez mais especializada, tá mais integrada, sabe? De novo, olha o trabalho que São Paulo tá fazendo. Gente, parabéns pra São Paulo aqui. Né? Mas esse criminoso aí, 17 anos, ele tá sendo investigado, óbvio, né? Sim, tudo Mas dele. tem alguma ligação com a questão de e-mails lá pro parlamento, o tio Fran? Então, aí o que acontece? O Shanner, dentro dos eletrônicos dele, a polícia, naquele primeiro momento, encontrou e-mails de ameaça. Se estão ligados ao tio França, a gente ainda não sabe. Porque como é que funciona? Até para explicar para as pessoas. Eles acham, então,
acham ali a materialidade, inclusive porque isso é um indício forte para pedir a prisão preventiva dele, mostrar que ele é um perigo, ele não pode, ele precisa continuar preso, porque imagina uma pessoa dessa solta, ele entra, né, com o telefone ele faz milhões de coisas, porque eles não respeitam, Sim. né? É diferente. E aí, isso vai para uma perícia, não é agora uma perícia de extração de dados, de análise de dados, tudo isso vai ser analisado. Pode ser que tenha alguma ligação com o tio França, pode ser que sim, como pode ser que não. Então aqui a gente pode conjecturar. Quando a gente viu aquele atentado lá em Brasília, e aquele foi um atentado estranho, né? Estranho, muito estranho. Nitidamente, aquele homem tinha alguma questão mental ali, ou de transtorno, de doença, eu não sei, mas não é, ele não tá, né? Mas é a mulher dele que veio a falecer hoje também. E aí que nós vamos chegar. Entendeu? O que acontece? Quando a gente olha ele podia ser um lobo solitário? Pode. Uma pessoa, enfim, que está dentro de alguma dessas bolhas, vive dentro, dessas coisas de extremismo político, que tá com ódio, que tá com raiva, às vezes tá rezando lá pra pneu, né? Aquelas coisas malucas. Não vai entender. Não, mas gente, é isso. Sim, sim. Se fosse trágico, era cômico, né? Aí o que acontece? Mas ele tá lá, ele acredita naquilo, ele pode ser um lobo solitário. A esposa dele, as informações que nós recebemos é que ela prestou depoimento, ela fez uma oitiva, e o que ela fala, o que ela conta? Que ela sabia que o marido tinha algumas dessas ideias, enfim, mas que ele nunca tinha falado nada para ela, que queria fazer algo desse tipo, ou, né, desse vulto. Então, ela achou, inclusive, que isso tudo era muito estranho e que ela não tinha nenhum conhecimento de absolutamente nada, só que ele tinha esse comportamento mais raivoso, uma pessoa, foi isso que ela conta. Até aí tá tudo bem. O que a polícia tem que fazer? Tem que investigar para ver se ele tem ligação com algum desses grupos e para saber se esse homem, inclusive, foi mentorado, Sim. se ele recebeu, se nós vamos encontrar outras pessoas em cima dele ou não, ou se isso partiu dele. Ele é um lobo solitário, ou se ele faz parte de um grupo. O que chama muita atenção? É ela atear fogo nela, né? Nossa. Por que é que uma pessoa que vai até a autoridade policial e diz, olha, eu sei que meu marido tem essas ideias, né, mais extremas na política, mas eu não sei de nada. Por que ela vai atear fogo nela? E quando a gente está falando atear fogo, é um crime, gente, é uma morte muito dolorosa. É difícil, por exemplo, a gente vê muitas pessoas cometendo o autoextermínio, mas aí vai ser com remédio, com algum veneno, ou muitas vezes enforcada. Mas fogo... Muito difícil. Fogo é assim, é que nem o afogamento, é muito... É muito vai agonizar ali um tempo. Exatamente. Ela teve 80% do corpo dela queimado. Por que ela faria isso? Aparentemente, as informações que a gente recebeu também da autoridade policial é que ela não demonstrava nenhum desequilíbrio. Agora vai ter que se checar a ficha médica, saber se ela fazia algum acompanhamento, né? No CAPS, enfim, vai ter que fazer esse levantamento. E se realmente foi ela que ateou fogo nela, né? Tudo diz, até esse momento a linha de investigação é essa, ou se alguém fez isso com ela. Aí teríamos aí um crime. Porque uma coisa, aí seria ela tentando, né, aí o autoextermínio, ou alguém tentando acabar com ela. Não sabemos ainda, não temos essa informação, temos que aguardar aí, que é estranho, e tudo que é estranho gera teoria da conspiração das mais variadas, porque as pessoas começam a ficar loucas, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A informação que se tem até agora é que foi ela que faz aquilo, nada chegou de que poderia ter sido uma terceira pessoa, e até então estão investigando para saber se ele tem conexão com algum grupo de extremismo político, alguma chã de extremismo político, porque a gente vai ter chãs das mais variadas, tá? Sim. Ou se ele era só uma pessoa que tinha essas ideias e resolve fazer isso sozinho. Então temos que esperar, porque qualquer coisa que saia
nesse momento, não tem fundamento. Sim, sim. Não tem ainda Tá muito essa fresco, né? informação. Eles ainda estão investigando, isso precisa ser investigado. É lógico que, por exemplo, esse Shanner que foi preso, como ele faz muitas ameaças a vários parlamentares aí do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Brasília, do Distrito Federal. Então, assim, tem muita gente que foi ameaçada. E aí tem desde bomba aqui, bomba ali. Tem que entender o que também tem por trás disso, quem mais está com ele. E ele, com certeza, é uma pessoa ruim, perversa, é um terrorista. Sim. Isso é um terrorista. Né? Ele é um terrorista. Sim. Só que você vê, quem vê cara não vê coração, né? Aquela história ali. Você olha naquela casa daquela pessoa, você acha que ele é uma pessoa perigosa? Exato. E assim, infelizmente, hoje, né, quando a gente para ver, inclusive esses crimes de extremismo, e aí eu não tô falando de extremismo político, mas de extremismo, gente, a quantidade de material que é comercializado de apologia ao nazismo também é muito grande. É. E assim, e aí a gente tem que fazer jus a uma plataforma que sim tem colaborado muito com a polícia, que é o Mercado Livre, porque eles vão montar lojas. A quantidade de material com suástica, com bandeira, com não sei o que, é um horror. Deixa eu ver o que é, se é alguma coisa importante. Opa, aqui. Chegou? Chegou, gente, é muita coisa aqui. Não, só para dizer que a boa notícia aqui, vou dar até para vocês. Tá confirmado, vamos ter a Operação Nix 2. Opa. Aí sim. Mais gente será presa em breve, né? Uma das pessoas, é até importante falar, que foi presa na Bahia, era uma pessoa do exército. Que loucura. Aquela pessoa que jurou bandeira para salvar vidas, né? Para proteger a pátria, fazia estupro virtual, fazia os verdadeiros absurdos com meninas. Então, eu ia até Tá perguntar... preso. Esse tá preso, maior de 18. A gente gosta muito de maior de 18, viu? Sim.